Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus, sendo hoje o 9º dia. Tem em mãos o nosso kit de fé. Bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos concede sabedoria, nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé, a nossa esperança e perseverança. Para o dia de hoje teremos o livro de Gênesis, capítulo 16, livro de Salmos, capítulo 9, e o livro do apóstolo João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Se desconectem de tudo e permitam que a leitura, o estudo de hoje adentre em vossos corações. Que Deus nos abençoe. Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Fica entre Cádiz e Berede. O nascimento de Ismael. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Amém. Comentários no livro de Gênesis, capítulo 16. Abrão agora tinha 85 anos de idade. Havia 10 anos que ele estava andando com o Senhor, e naquele período aprendera lições valiosas sobre a fé. Deus havia prometido a ele e a sua esposa um filho, mas não lhes disse quando a criança nasceria. Foi um período de espera, e a maioria das pessoas não gosta de esperar. Contudo, esperar no Senhor é seguir o exemplo daqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Hebreus 6, versículo 12. Comentários sobre o versículo 2. Deus tem um propósito perfeito para tudo o que Ele deseja. Afinal, não se tratava apenas do nascimento de mais uma criança no mundo,
O que estava em jogo era o grande plano de salvação de Deus para todo mundo. No entanto, enquanto esperava que algo acontecesse, Sarai ficou impaciente. A disposição de esperar no Senhor é prova de que você está andando pela fé. Aquele que confia jamais será abalado, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 16. A palavra abalado pode significar levado à ação ou agir de modo precipitado. Paulo citou este versículo em Romanos 10, versículo 11, e ampliou seu significado. Tudo o que nele confia jamais será envergonhado. O mesmo Espírito Santo inspirou Isaías e Paulo e tem o direito de fazer essas mudanças. Toda vez que deixamos de confiar em Deus, começamos a ser abalados, agindo de modo precipitado na direção errada e acabamos sendo envergonhados. Versículo 4. Ao tomar Agar como segunda esposa, Abrão cometeu um ato perfeitamente lícito, de acordo com o código matrimonial daquela época. Anos mais tarde, Jacó se casaria com as servas de suas esposas, Bila, Zilpa, e cada uma lhes daria 2 filhos. Além disso, o plano pareceu dar certo, pois Agar concebeu um filho. Mas nem tudo que é lícito ou que parece dar certo é aprovado pela vontade do Senhor. O fato é que Deus nunca aceitou Agar como esposa de Abrão, mas Sarai não estava preocupada com a glória de Deus. Seu único objetivo era formar uma família por meio da escrava. Talvez haja uma possível decepção com Deus e até mesmo a intenção de culpá-lo, quando ela diz: já que o Senhor me impediu de ter filhos, conforme versículo 2. E finalizando o estudo no livro de Gênesis, compreensão dos versículos 7 a 11. A experiência de Agar no deserto levou-a a ficar frente a frente com Deus e lhe ensinou algumas verdades importantes a respeito dele. Aquela mulher descobriu que ele é o Deus vivo, que nos vê e ouve nossos gritos quando nos machucamos. O nome da fonte significa a fonte daquele que vive e me vê. O Senhor é um Deus pessoal, que se preocupa com as pessoas maltratadas e com as crianças por nascerem. Ele conhece o futuro e se preocupa com os que confiam nele. Satanás quer que pensemos que nossos desvios por desobediência devem se tornar o caminho permanente para o resto de nossa vida. Mas isso é uma mentira. Assim como Abrão e Sarai, podemos confessar nossos pecados, aceitar a purificação de Deus, 1 João capítulo 1, versículo 9, e, em seguida, aprender a conviver com os nossos erros. Sim, na vida haverá dor e pesar, mas a graça de Deus vencerá no final. Louvor a Deus pela sua justiça. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho. Salmo de Davi. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Porque defendes o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo o sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrastaste as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia.
Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que ele tem feito, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Amém. Comentários no livro de Salmos, capítulo 9. Versículo 1. A ênfase está no louvor alegre, versículos 1 e 2, 11 e 14. Especialmente pelo cuidado que Deus tem com Israel e seu juízo justo sobre as nações que atacaram seu povo. Você encontra o tema do juízo e da justiça nos versículos 4, 7, 8, 16, 19 e 20 e observa a menção do trono de Deus, versículos 4 e 7. Comentários sobre os versículos 3 a 8. Em contraste com a destruição das nações, o Senhor e seu grande nome permanecem para sempre. Seu trono não pode ser derrubado. Na verdade, na história que Deus deu a Davi, o rei viu uma imagem do juízo final e da vitória, quando Deus julgará o mundo. Paulo referiu-se ao versículo 8 em seu discurso em Atenas. Atos 17, versículo 31. Comentários sobre o versículo 9 e 10. A primeira palavra usada para descrever o Senhor, refúgio, significa um lugar alto seguro, e a segunda expressão, torre alta, uma fortaleza. Durante seus anos de exílio, Davi viu que as fortalezas no deserto eram lugares de segurança, mas ele sabia que o Senhor era o refúgio mais seguro. Salmos 46, versículo 1. Compreensão dos versículos 11 e 12. Davi chama o remanescente que sofre a entoar louvores a Deus, porque o Senhor está do lado deles e luta suas batalhas. Deus não deixará de ouvir seus clamores e purifica a justiça em favor deles. Israel tinha o chamado de testemunhar para as nações que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. E finalizando o capítulo 9, comentários sobre os versículos 18 a 20. O Deus conquistador não se esquecerá dos pobres e necessitados. Levanta-te, Senhor, faz-nos lembrar do clamor de Moisés, Números 10, versículo 35, pedindo a Deus que fosse adiante de seu povo para derrotar seus inimigos. Mortal, em Salmo 9, versículo 19, é Enos, homem fraco e frágil. Constatação que os pecadores não querem admitir, conforme vemos em Salmos 10. Um dia, o Senhor colocará os rebeldes em seu devido lugar e eles descobrirão a sua verdadeira essência: o pó. A cura do filho de um oficial do rei. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido.
Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Amém. Comentário sobre o livro do apóstolo João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Destaco o versículo 47. Jesus foi recebido em Canaã por um nobre de Cafarnaum, localizada a cerca de 15 quilômetros de distância. O homem ouviu sobre milagres operados por aquele rabi e veio interceder por seu filho, que estava morrendo. O primeiro milagre em Canaã aconteceu a pedido de sua mãe. Agora estava para acontecer um segundo milagre naquela cidade, a pedido de um pai. Comentários sobre o versículo 53. Esse homem começou com uma crise de fé. Ele estava para perder o filho e não possuía outro recurso além do Senhor Jesus. Muitas pessoas vieram a Cristo com as suas angústias e ele não as mandava embora. A crise de fé desse oficial tornou-se confiança de fé. Ele creu na palavra e teve paz no coração. Ele até mesmo podia adiar sua viagem de volta para casa, sabendo que o garoto estava fora de perigo. Sua confiança de fé tornou-se confirmação de fé. E finalizando o livro do apóstolo João e o encerramento do dia da leitura da Bíblia em 365 dias, versículo 54. Esse é um dos vários milagres que Jesus operou à distância. Ele curou o servo do centurião sem estar presente. Mateus 8, versículos 5 a 13. Note que ele também vivia em Cafarnaum e sarou a filha da mulher cananeia da mesma forma. Esses dois eram gentios e, espiritualmente falando, estavam distantes. Efésios 2, versículos 2 a 13. Talvez esse oficial também fosse um gentil, embora não haja certeza quanto a isso. Receba essas palavras na autoridade e na presença de Jesus. Que Deus nos abençoe.